Boa noite, o meu nome é Inês Galvão, sou jovem, sou cristã e cidadã portuguesa. E sejam muito bem-vindos aos Jovens e Cidadania. Com este programa pretendemos chamar a atenção de todos os jovens e cidadãos portugueses para o seu papel importante na construção de uma sociedade digna e justa. Mas para abordar estes temas relacionados com a nossa sociedade, nesta noite eu conto com a ajuda de dois comentadores, sendo eles Marta Barata, licenciada em Gestão. Boa noite, Marta. Olá, Inês. E também Nuno Correia, licenciado na área da Fisioterapia. Muito boa noite. Antes então de abordarmos mais a fundo o tema desta noite, pobreza, eu queria convidar a Marta a ler um dos princípios fundamentais que constam na nossa Constituição da República Portuguesa. Então, eu vou ler o artigo 1. Portugal é uma república soberana baseada na dignidade da nossa pessoa humana e na vontade popular e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Muito obrigada, Marta. E conforme a Marta referiu, uma sociedade digna, justa e solidária, Nuno. E nós, quando falamos deste tema pobreza, caímos no erro de reduzir meramente esta dimensão a questões financeiras. Mas será que a pobreza só está relacionada com a parte financeira? Não, de todo. Antes de mais, boa noite. De todo. A pobreza não se pode só cingir à questão financeira e tudo o que envolve. O acesso aos direitos e aos deveres da pessoa, isto já pode considerar pobreza. Acesso a cuidados de saúde pode-se considerar pobreza. Não podemos só especificar na parte de não ter dinheiro suficiente para, mas tudo aquilo que a pessoa é privada de ter e está na Constituição, ele ter esse direito, de possuir. Por isso, além da pobreza se ver ou dormir na rua, ou isso, há muito mais para ver para além disso, que é a questão de que é que a pessoa está privada e devia ter esse direito de ter. Não é? Temos a habitação, cuidados de saúde, cada vez mais e mais, e as pessoas têm falta disso. Isso é uma pobreza. Portanto, acaba por ser... saúde mental também. Claro. Exatamente, necessidades básicas que estão incluídas na vida do dia-a-dia do cidadão português, neste caso. Marta, com base no que nós definimos, nós não, mas com base no que nós falamos ser o que é pobreza, será que atualmente no nosso país, que é Portugal, nós observamos um cenário de pobreza extrema ou uma pobreza relativamente controlada? É assim, há 20%, não é, uma taxa assim mais arredondada para cima da população portuguesa que está abaixo do limiar da pobreza. Estamos a falar que uma média anual de 6.600 euros por ano, isso corresponde a 551 euros por mês. Portanto, quem é que consegue viver neste país com este valor? Estamos a excluir, obviamente, tudo o que tem a ver com a área da saúde, com a área da educação, com o acesso à habitação. Então, temos uma realidade no nosso país que é visível a nível de pobreza extrema. Ainda não conseguimos erradicar a pobreza no nosso país ao longo desta democracia. Isto também tem a ver com as questões políticas, que muitas das vezes têm tido algumas iniciativas, como o rendimento mínimo garantido, o salário mínimo, mas que depois, ao longo do tempo, nós vamos verificar que são medidas que estão a faltar qualquer acréscimo, porque resolvem substancialmente alguns problemas, mas acabam por não resolver a problemática da pobreza, porque a pobreza, como o Nuno estava a falar, e muito bem, não se refere apenas à questão financeira e económica, também se refere ao nosso acesso, aos jovens ter acesso à saúde, à educação, para que o país um dia possa então melhorar o seu capital humano também nesse sentido. Certo. E nós então estamos simplesmente a falar de estilos de vida, de acesso a condições básicas, conforme a Marta referiu. Condições essas que deveriam proteger qualquer cidadão português, não, certo? Exatamente. E de que maneira é que então nós podemos ter alguma maneira de... Ok, nós sabemos, estamos aqui a dizer que Portugal está numa situação em que muitos dos portugueses estão em pobreza, alguns deles em pobreza extrema, mas baseamos-nos nestes dados no quê? Como é que nós podemos afirmar isto? No INE dá uma forma, que é calcular 60% do rendimento de um adulto, não é? Se a pessoa tiver até 60%, ainda consegue estar acima de 60%, está considerado pobreza. Há um rendimento estabelecido, em média, com o cidadão português, não é? Temos que ter atenção ao país em que estamos a viver, não é? O rendimento varia de país para país. Então, 60%, se a pessoa tiver um rendimento abaixo de 60%, já é considerado pobre, ou seja, está dentro do limiar da pobreza. E temos que ver isso. Tem que entender a realidade do país e o rendimento que essa pessoa possui relativamente ao rendimento médio desse país. E a União Europeia até fala em 40% a 70% do rendimento do agregado familiar.
Temos que ver, falamos só do rendimento do adulto, mas temos que ver que esse adulto pode ter dependentes dele e que não sejam eles a oferecer rendimentos, então altera todo o rendimento da família, então temos que falar em agregado familiar. Nesse agregado familiar, temos 40% a 70% daquilo que é o rendimento médio de um agregado familiar, de cada país, e aí devemos, se essas pessoas não estiverem enquadradas nesse intervalo, então podemos começar a pobreza. Certo. E nós agora, antes de prosseguirmos então no tema, queria só referir um pouco o que as notícias acabam por comentar e salientar o que está a acontecer no nosso país relativamente a este tema. E, na verdade, nós observamos que cerca de 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas, vivem no limiar da pobreza em Portugal. Portanto, não são 2 milhões de pessoas que vivem com falta de algum bem que seja pouco, passa a expressão, não, vivem no limiar da pobreza. E Marta, neste sentido, será que a pobreza está a afetar de tal modo os portugueses que eles estão cada vez com menos poder de compra? Obviamente que sim, a taxa de inflação neste ano só é a maior de todas nos últimos 30 anos. Portanto, estamos a falar aqui de uma redução do poder de compra brutalíssimo. Estamos a falar que, se calhar hoje, atualmente, falamos nos valores redondos. Se nós tivermos 1.000 euros, hoje nós conseguimos comprar a mesma coisa que conseguiríamos comprar em 2022, mas para isso apenas gastaríamos 892 euros. Estamos a falar de uma redução de 108 euros. Portanto, o poder de compra dos portugueses está a diminuir. Estamos a falar de estas causas da pobreza e também os grupos etários que são mais atingidos são os idosos, são também as crianças, são os jovens, principalmente as mulheres, mas também pessoas que estão em trabalho precário. Não é? Portanto, temos que abordar aqui a questão do emprego em Portugal e como ele é efetuado e como isso traz a instabilidade financeira a todos nós. Sem um bom emprego ou sem acesso ao bom emprego, nós não conseguimos ter uma estabilidade financeira e depois entramos numa dependência do Estado, em dependências de subsídios, dependências de outros sistemas. Não sou contra, acho muito bem, temos que apoiar, mas na realidade o problema sempre nunca é o âmago, não é? A raiz do problema nunca é resolvida e é nisso que nós temos que nos focar. Claro que nós somos a geração multicrises, não é? Nós somos a geração que tivemos em 2008, tivemos a questão também da pandemia, estamos agora com guerra na Ucrânia, portanto também tem sido difícil para nós conseguirmos andar quase num sistema de sobrevivência. Após levantar uma queda, depois levantamos e voltamos a cair e voltamos a levantar até que há de chegar o dia, e acho que já está a chegar, que os jovens estão-se a levantar, estão a ter uma força política, estão-se a demonstrar que têm uma voz participativa, querem se envolver com todas as políticas que estão a ser implementadas e acho agora a parte política o sistema político agora está a perceber-se disso e até está a lançar algumas medidas no sentido de cativar aqui os corações dos jovens. Espero que percebam que nem tudo se resolve com medidas superficiais, mas temos que atacar a raiz do problema, que para mim é a corrupção que existe neste país. É mesmo por aí. Muito bem. Só dizer uma coisa, Inês. Quando a Marta disse, e falou uma coisa importante do trabalho. Temos de ter condições de trabalho, mas o próprio Estado tem que garantir que as pessoas têm acesso a trabalho, promover esses investimentos para que haja trabalho. E trabalho com digno, não é? Não é só trabalho com baixas remunerações que temos visto, ou assentar tudo na base do salário mínimo, onde o salário mínimo não é capaz de suportar os custos que o país tem, não é? De alimentação, de saúde, de educação. Não é falar que só tem que ter trabalho, mas também ter condições e boas condições de trabalho. Promover condições para as empresas, para darem boas condições aos empregados. Porque se não houver isso, não podemos estar à espera depois que haja altos salários se as próprias empresas também não têm condições para os pagar. Se a própria lei e todas as burocracias que existem não permitem isso. Então, o próprio Estado também tem que promover isso, boas condições de trabalho, nos jovens e não só, para que haja bons salários. E lembro só agora uma coisa, lembrei-me agora de um observatório nacional, fala na Roménia, em 2010, estava mais ou menos 3 vezes abaixo do salário mínimo de Portugal. Em 2020 já estava acima do salário mínimo de Portugal. Não é? E a Roménia cresceu dentro da União Europeia, um país em desenvolvimento, cresceu um crescimento brutal em economia, o salário mínimo, e Portugal foi ficando para trás, não foi dando condições. E temos hoje em dia mais ou menos 3 milhões de pessoas pelo salário mínimo. Não é? Pensar. Não é? E em 2018 o nível de pobreza estava associado uns 502 euros
e o salário mínimo estava nos 600 euros, está 100 euros acima do nível de pobreza, para falar para um adulto. Se ele tiver 2 crianças, esses 600 euros são divididos por 3 pessoas. Ou seja, essa pessoa está no nível de pobreza. Então isso tem a ver com mudar condições salariais e promover condições de saúde e educação para que todos tenham acesso a isso e assim é mais fácil. Isto até nos leva a um dilema. Será que estas medidas... Tem a ver com a parte política também. Democracia. Exato, e é mesmo por aí. Será que estas medidas que estão a ser implementadas, o objetivo é viver ou sobreviver? Eis uma questão que nós veremos como é que vai acontecer. Mas, pegando um bocadinho no tema que a Marta abordou, os jovens, a parte da população jovem, é de referir que, conforme o observador diz, e muito bem, cerca de 76% dos estudantes portugueses entre os 18 e os 25, portanto não estamos a falar de 18 a 19, já era importante, atenção, 18 e 25 anos, disseram que não tinham dinheiro para comer bem no final do mês. Este ponto, Marta, vai tocar também numa área que acaba por ser influenciada negativamente pela pobreza, que é a saúde. Até que maneira é que a pobreza pode influenciar o acesso à saúde e o próprio dia-a-dia de um jovem que está privado de conseguir aceder a bens necessários? Aí estamos a falar então de uma pobreza relativa, não é? Já não é extrema no sentido, acaba por ser extrema porque se 76% dos jovens não têm a capacidade de sustentar a sua alimentar, então a alimentação é grave. Não podemos olhar para estes dados e apenas achar que são estatísticas, porque a estatística dá-nos os dados para nós depois podermos implementar medidas que vão de encontro com as necessidades dos jovens. Os jovens estão dispostos a sacrificar a sua própria alimentação em prol de ter uma educação, porque sabem que através da educação podem ter a oportunidade de ter um emprego mais estável. Mas agora o que é que nós podemos fazer em relação a isto? É só um reflexo da precariedade que existe a nível da nossa educação, como temos ouvido falar, não é? Estamos a iniciar um novo ano letivo e vamos ouvir sobre isso, vamos ouvir sobre as condições que os alunos têm ao acesso básico ao ensino superior também está incluído, mas básico, que não têm condições também para estar numa sala de aulas, os professores também não estão encaixados nos lugares certos, há deslocações que são muitas das vezes acaba por eles próprios terem que pagar essas despesas a seu próprio cargo e voltamos à mesma situação que, claro, que leva a uma pobreza e auto-perpetua-se a pobreza em Portugal por causa destas faltas de medidas do Estado. Portanto, nós estamos aqui a comentar apenas que a pobreza, uma das áreas onde acaba por ter influência, é a própria saúde, e neste caso acaba por levar uma saúde cada vez mais precária, em todas as faixas etárias. Sim. E por outro lado, Nuno, por trabalhar na área da saúde, certamente que observa isto, e também observa certamente uma procura cada vez mais do setor privado. Mas a minha pergunta é, não é a saúde um direito a que todos os cidadãos portugueses têm acesso? É um pilar básico, é fundamental. E que isso é muito importante. E vemos que as pessoas todas hoje em dia têm que adquirir seguros de saúde, onde devia ser o Sistema Nacional de Saúde a garantir esses cuidados. Não é? E agora vemos, como a Marta também falou, das condições dos ordenados dos jovens. Se o ordenado talvez não dá bem sequer para a alimentação, como é que vai dar para ter acesso à saúde privada? E depois, se na parte pública não dá essas condições, a pessoa tem pobreza. Se não tem acesso, se ninguém garante isso, não é? Temos o nosso governo que não está a gerir o nosso dinheiro a favor dos cidadãos, para que depois possam ter acesso aos pilares básicos, saúde, educação, habitação, então podemos falar em pobreza. Se eu por acaso não tenho acesso à saúde, então posso usar a pobreza. Se eu tenho que pagar e não tenho dinheiro para pagar uma consulta particular porque no hospital público não tenho acesso com a celeridade que era devida, então aí é que podemos ver o estado em que isto está. E, mais uma vez, isto também acaba por influenciar. Portanto, nós estamos a ver áreas em que a pobreza intervém, que é a saúde, e uma das outras áreas é a educação, Marta. E nós vemos que os próprios professores, e não só professores, mas agora relativamente à educação, estamos a entrar num cenário em que eles têm que pagar para trabalhar e receber. Nós até estamos aqui a rir, porque não faz sentido como é que uma pessoa não tem condições para exercer a sua profissão, ainda por cima que é uma profissão digna e necessária numa sociedade. Nós, por um lado, vemos vagas que ainda não estão preenchidas, por outro lado, vemos professores à espera de trabalho.
Como explicamos isto? Uma má gestão, como é óbvio, e a não preocupar. É quase uma. Peço imensa desculpa por essa expressão, mas é uma badalhice. Já é tipo. O sistema político já chegou a este ponto e isto é grave, isto exterioriza a dedicação que nós temos a esta área em relação até aos professores, que são uma categoria. A minha mãe é professora do ensino primário, portanto, felizmente nunca tive que sofrer essas mudanças a nível de questão de casa, porque sempre conseguiu ter a escola perto da zona de residência, não tive que passar por essa situação, mas certamente que muitas famílias passam por isto. Portanto, não afeta só a questão de, para além das condições económicas, completamente, não é? Quase morarem numa tenda para poder cumprir com o seu dever, não é? De ensino, com o seu trabalho, e depois, por um lado, temos também a questão familiar, porque não é só a economia, é a questão familiar, o agregado familiar, como é que fica, não é? Os filhos. Portanto, temos que olhar para isto e tentar perceber que a pobreza já não se limita só a uma questão assim superficial, que estas medidas têm que ser mais... Só uma curiosidade. A Marta falou do casamos, esses professores são pessoas da escola pública. Atenção, a escola pública, que devia garantir aos professores qualidade, é a primeira a dar um mau exemplo. Depois esperar que os privados dêem um bom exemplo? Não faz sentido. Não é? Se um professor recebe um ordenado e para isso ainda tem que gastar as despesas extra para poder conseguir sobreviver, porque é sobreviver, não é? Se vai viver para uma tenda, tem que estar a sobreviver. Não é viver. Então, ele tira um curso, vai trabalhar para o Estado, em função da sociedade, e mesmo assim o Estado não lhe garante que ele possa ter condições mínimas de vida. Acho que aí volta um problema, que isto não ouço agora. Eu desde pequeno que ouço a falar que todos os anos, em setembro, há problemas no início da escola. Precisamos de uma responsabilização da má gestão do nosso país, na verdade. Estes últimos 50 anos. Exatamente. Pois todos os governos lá que tiveram, fizeram a mesma coisa. Este ano prometiam que ia tudo resolver e está à vista, o problema continua a manter-se. Mas antes de prosseguirmos então com o desenvolvimento deste tema, quero convidar a doutora Luísa para nos falar um pouco do que diz a nossa Constituição. Boa noite, estamos a falar aqui de pobreza. Pobreza é um problema que vem desde sempre. É um problema que está na nossa Constituição e é um problema que vem de trás. Eu gostava de, antes de abordar a Constituição, começar por falar no artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que diz: toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à sua família a saúde, o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários, e tem direito à segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice ou noutros casos de perda de meios de subsistência por circunstâncias independentes da sua vontade. Então, a Declaração Universal dos Direitos do Homem já prevê a erradicação da pobreza. Artigo este que vale também no nosso país e que está de acordo com a nossa Constituição por força do artigo 16, número 2. O que é a pobreza? Juridicamente, a pobreza é uma grave negação dos direitos fundamentais. A pessoa vê negada as condições necessárias para ser pessoa, propriamente dita, as condições necessárias para ser um cidadão. Pobreza abarca não só a parte monetária, como aqui já foi falado, mas também a parte social, o acesso aos direitos, o acesso aos serviços e tudo isso. O Estado está obrigado a erradicar a pobreza. O artigo 9º, logo na linha B e na linha D, eu vou aqui abrir, da Constituição da República, diz-nos que são tarefas fundamentais do Estado garantir os direitos e liberdades fundamentais e o respeito pelos princípios do Estado de Direito Democrático, promover o bem-estar e a qualidade de vida do povo e a igualdade real entre os portugueses, bem como a efetivação dos direitos económicos, sociais, culturais e ambientais, mediante a transformação e a modernização das estruturas económicas e sociais. Portanto, cabe ao poder político erradicar a pobreza, sendo que a nossa República Portuguesa, e este artigo já foi aqui falado, mas é muito importante porque é a base de toda a Constituição, é a base de todo o nosso sistema, é o artigo 1º que diz que Portugal é uma república soberana baseada na dignidade da pessoa humana. Ou seja, estamos aqui a falar de dignidade de pessoa humana, estamos aqui a falar de erradicar a pobreza, sendo que este é um princípio fundamental que tem que estar presente em todo e qualquer direito fundamental. Ou seja, se os direitos fundamentais eles não são cumpridos por metade, eles são cumpridos no
no todo, ou então não são cumpridos. E se não forem cumpridos, entramos nesta categoria da pobreza, entramos nesta categoria de não haver dignidade da pessoa humana. Então nós temos que olhar para a nossa Constituição como uma das Constituições mais completas de todo o mundo. Na verdade, nós, portugueses, temos um leque de direitos fundamentais que é maior do que em qualquer outra zona do mundo. E por isso nós temos que tomar posse. A nossa Constituição garante-nos habitação, saúde, segurança social, trabalho, propriedade. Tem todo um leque de direitos que são fundamentais para que a pessoa não esteja a viver na pobreza. E antes de terminar, gostaria apenas de ler o artigo 12, que fala sobre o princípio da universalidade e o princípio da igualdade e que nos diz: todos os cidadãos gozam dos direitos que estão consignados na Constituição. Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. Será que é isto que acontece em Portugal? Será que é isto que nós temos, a nível de pobreza, olhando para os portugueses, para os seus direitos fundamentais, será que todos são iguais e têm a mesma dignidade perante a lei? Muito obrigada, doutora Luísa. E agora, em jeito de conclusão, Nuno, o que eu queria perguntar é, com base no que nós ouvimos, com base no que nós viemos a falar ao longo de todo o programa, será que Portugal está com condições, tem potencial para melhorar a vida dos seus cidadãos? Potencial, claro que sim, não é? E temos visto, se há países na União Europeia a crescer, estamos todos na União Europeia, temos acesso aos mesmos fundos, então há potencial. E sim, o que devemos fazer? Para começar, temos de saber os nossos direitos. O povo, os jovens, o que for, tem de saber conhecer os seus direitos. É o conhecimento dos seus direitos que dá poder ao povo para poder exigir o que lhe é devido, não é? É como, eu sei que disse esta frase uma vez no programa, é como se nós somos os donos do país, não é? Diz o artigo 3, disse mesmo, reside em nós a soberania, não é? Então, nós temos que exigir isso. Temos um governo a gerir a nossa riqueza, a gerir o nosso país. O exemplo de uma empresa, isso que a Marta é melhor que a gestão, que é melhor falar desse exemplo do que eu, não é a minha área. Então, nós temos que ter esse conhecimento. O potencial começa quando nós sabemos o que é que nós temos direito e o que é que nós podemos exigir para as pessoas, para o governo trabalhar a nosso favor. E há vários mecanismos. Fala-se tanto até de pedir petições para os animais, se calhar começamos a pedir outro tipo de coisas, petições, se calhar... que já existem. Para sermos ouvidos, exigir sermos ouvidos, para haver uma mudança na gestão atual do país. Portugal, indo em contra aquilo que eu não estava a falar em relação às petições, seria extremamente benéfico para todos nós se as petições começassem por exigir, porque Portugal está com um dos países da Europa que se registram mais falhas a nível de integridade política. Estamos a falar que o nível de corrupção no nosso país é elevado. Logo aí estamos a dizer que, vou só dar um número assim redondo, 18 mil milhões de euros em 2018, não é? Para percebermos este grande número, só isto daria para, este valor é 10 vezes maior que o orçamento para apoio aos desempregados. É mais do que todo o orçamento anual da saúde do país. É 314 vezes superior ao orçamento do governo para a habitação. Estamos a falar da corrupção no nosso país. Portanto, se nós não exigirmos como países como a Dinamarca, que tem a nível de judicial, tem uma máquina muito eficaz no combate à corrupção, é isso que nós precisamos no nosso país. Porque as medidas foram tomadas, há medidas nesse sentido, mas, no entanto, acabam por... muda-se a política, mudam-se os governos e isso nunca vai mais para a frente. Então, eu acho que o povo neste momento tem essa capacidade de começar a exigir as responsabilidades para que não mais continuemos esta autoperpetuação da nossa... das coisas, não é? Exatamente. Os tribunais estão cá para isso. Certíssimo. Muito obrigado mais uma vez pela vossa presença e lá em casa convidar a vocês a continuarem a acompanhar-nos no YouTube, onde estão disponíveis os nossos programas, visitar também o site Você é que Decide, onde nós abordamos estas temáticas e outras bem desenvolvidas e continuar a acompanhar-nos também, tanto no Instagram como no TikTok. E não se esqueçam, façam a diferença na sociedade.